Cada um tem a sua experiência. Pero yo entiendo que cada uno tiene su E experiencia. cada um vive a sua história, o seu chamado e a sua direção. Cada uno vive su historia, su llamado y su dirección. E todos contribuem para que cumpra-se a visão que João teve no Y Apocalipse. todo contribuye para que se cumpla la visión que Juan tuvo en Apocalipsis. Quando a Bíblia diz que João olhou e viu uma grande multidão, Cuando Juan vio y miró una gran multitud de todas as raças, de todas as tribos e de todas as línguas, de todas las razas, tribus y lenguas, estavam naciones, em pé diante do trono, estaban en pie delante del trono de com as Dios, mãos erguidas, con las manos levantadas, adorando o que está sentado no trono. adorando al que está sentado en el trono. Uruguaios, africanos, Uruguaios, brasileiros, africanos, europeus, brasileiros, americanos, americanos. asiáticos. Estamos contribuindo para que esta visão se cumpra naquele grande Estaban dia. contribuyendo para que esta visión se cumpla. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. No caminho da conquista há muitos desafios. En el camino de la conquista hay muchos desafíos. Os estudiosos que estudam o comportamento humano identificam três grupos de pessoas que existem no mundo. Las personas que estudian el comportamiento humano identifican tres grupos de personas en el mundo. O primeiro grupo que eles identificam é o chamado grupo dos passivos. El primer grupo que identifican son los pasivos. Grupo dos passivos, aquelas pessoas que vivem sem iniciativa na vida. Aquellas personas que viven sin iniciativa en la vida. Estos son los pasivos. Não tem visão, não tem projeto, não iniciam nada. No tienen visión, no tienen proyecto, no desarrollan nada. Sempre necessitam de alguém para estar lhes empurrando para frente, dizendo faça alguma coisa. Siempre necesitan de alguien que les empuje y les diga hagan algo. Talvez este seja o maior grupo que existe. Tal vez sea el mayor grupo que existe. Os chamados sem compromisso com as coisas. Los llamados sin compromiso con las cosas. Existe o segundo grupo que é chamado grupo dos realizadores. El segundo grupo son los llamados los que realizan. O grupo dos realizadores são aqueles que têm iniciativa, Son los que tienen iniciativa, que têm alvo e têm objetivo. tienen una visión y un objetivo. Eles têm visão para chegar em algum lugar. Ellos tienen una visión determinada a la cual deben alcanzar. Ele é um grupo bom, Es un buen grupo, mas é limitado, pero es limitado. porque quando alcança o objetivo, Porque cuando llegan a ese objetivo que se alcança propusieron, o projeto que traçou, cuando alcanzan el proyecto trazado, ele para, él para, senta se sienta e diz: era até aqui que eu queria chegar. y dice hasta aquí quería yo llegar. É um grupo bom, mas é limitado. Es un grupo bueno pero limitado. Existe o terceiro grupo, Y existe un tercer grupo, chamado grupo dos triunfadores. llamado el grupo de los triunfadores. Triunfadores são aqueles que não conhecem limites para o crescimento e para o avanço. Triunfadores son los que no conocen límites para el avance. Quanto mais cresce, mais quer crescer. Cuanto más crece, más quiere Quanto avanzar. mais avança, mais quer avançar. Cuanto más avanza, más quiere avanzar. Não conhece limites para terminar o seu crescimento. No tiene límites para su crecimiento. Aproveitam cada oportunidade. Aprovechan cada oportunidad. Eu faço parte desse Yo grupo. hago parte de ese grupo. Eu faço parte desse Yo grupo. hago parte de ese grupo. Quantos aqui fazem parte dos Y hace parte de ese triunfadores? grupo. Talvez você até possa ser passivo, Tal vez hasta usted pueda ser pasivo, mas não te criou para ficar aí. mas Dios no te creó para quedar de esa Deus não manera. te criou para ficar sentado, Dios parado. no te creó para que estés parado, sentado. Deus não te chamou e não te criou para você ser simplesmente mais um na terra. Dios no te llamó para que seas uno más en la tierra. Talvez você até entre para o grupo dos realizadores. Tal vez usted entre para el grupo de los realizadores. Realize alguma coisa, Ya hice alguna cosa, mas não é apenas aí que Deus te quer. mas no es solamente ahí que Deus Dios te te quiere. quer no grupo dos triunfadores. Dios te quiere en el grupo de los triunfadores. Quanto mais você tem, mais Deus tem para te dar. Quanto mais você tem, mais Deus tem para te dar. Cuanto más tú tienes, Dios tiene más para darte. Aí Paulo chega e cria o quarto grupo. Pablo llega y crea el cuarto O grupo. apóstolo Paulo criou o quarto grupo. El apóstol Pablo creó el cuarto grupo. Qual é o quarto grupo? ¿Cuál es el cuarto grupo? É o grupo dos mais do que vencedores. Es el grupo de los más que vencedores. Também faço parte desse Ven a grupo. ser parte de ese grupo. Servo
vencedor é o máximo para o ser humano. Ser vencedor es lo máximo para el ser humano. Ser vencedor é a palavra no auge. O que você é? Eu sou um vencedor. Ser vencedor es la palabra primaria, es la palabra en auge. Quando alguém pergunta, você é o que na vida? Eu sou um vencedor. Cuando le preguntan, ¿qué es usted en la vida? Yo soy un vencedor. Mas Paulo diz que nós somos mais do que vencedor. Pablo dice, yo soy más que vencedor. Nós somos mais do que Nosotros somos vencedores. más que vencedores. Esta é a noite que Deus vai tratar conosco. Esta es la noche que Dios va a tratar con nosotros. Talvez Deus vai pegar alguns aqui e vai levantar. Va a tomar alguno Dios y va a Vai levantar. tirar da passividade. Tirarte de la pasividad. Vai tirar das realizações limitadas. Va a tirarte de la Vai realización colocar limitada. no grupo de Y triunfadores te e va a mais do colocar que en el grupo de los vencedores. triunfadores, de los que avanzan. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Eu sei que o Senhor está aqui. Yo sé que el Señor está aquí. Conquistar abrange muito na nossa vida. Conquistar Conquistar abrange tudo na vida. Conquistar abarca mucho en nuestra É vida. uma palavra que você usa ela todos os dias. Es una palabra que usamos todos los días. Você vai conquistando na conduta. Usted va conquistando su conducta. Você vai conquistando no pensamento. Usted va conquistando en su pensamiento. Você conquista em casa. Usted conquista en casa. Você conquista na empresa. Usted conquista en su empresa. Você conquista no Usted ministério. conquista en el ministerio. Você conquista na Usted sociedade. conquista en la sociedad. Você conquista no mundo espiritual. Usted conquista en el mundo espiritual. A conquista ela nos acompanha todos os La dias. conquista nos acompaña todos los días. Mas às vezes neste caminho de conquista, Mas a veces en este camino de conquista, neste caminho de avanço, en este camino de desarrollo, de avance, somos muito desafiados. somos muy desafiados. Temos muitas barreiras a transpor. Tenemos muchas barreras a traspasar. E quando eu olho para este caminho de conquista, Y cuando miro para ese camino de conquista, eu lembro-me de Israel no caminho da yo conquista. me recuerdo de Israel en el camino de la conquista. Quando a Bíblia diz que Moisés tirou o povo da terra do Egito, Cuando la Biblia dice que Moisés tiró el pueblo de la colocou tierra de eles a Egipto atravessarem o grande deserto. y lo hizo atravesar por un gran desierto. Deserto que é causticante, é terrível para suportar. Es un desierto con mucho calor terrible para soportar. Calor no dia e frio à noite. Calor en el día y frío en la noche. Eu estava em uma madrugada dentro do Saara, em 500 quilômetros dentro de areias. Yo estaba en el Sahara en una madrugada 500 kilómetros dentro de la arena. Frio insuportável às 4 da manhã, 3 da manhã. Un frío insoportable a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Quando amanheceu o dia, chegamos às 10 da manhã, já estava a 40 graus. Cuando a las 10 de la mañana llegamos a 40 grados. Algo terrível. Algo horrible. Eu fiquei terrible. pensando no caminho que Israel está atravessando. Yo quedé pensando en el camino que Israel estuvo atravesando. E no caminho o povo cansou. Y en el camino el pueblo se cansó. Imagina a quantidade de pessoas, mulheres, crianças, idosos, sofrendo o calor do dia e o frio da noite. Imagine la cantidad de niños, ancianos, mujeres sufriendo el frío de noche y el calor del día. Deus coloca então uma coluna de fogo à noite Dios coloca entonces una columna de fuego en la noche para guiá-los, mas também para aquecê-los. para guiarlos, pero también para E uma calentarlos. nuvem durante o dia para fazer sombra ao povo. Una nube durante el día para hacer sombra al pueblo. Israel está caminhando, mas está cansado. Israel está caminando, pero está cansado. Israel está conquistando passo a passo. Israel está conquistando paso a paso. E quando Deus olha o povo cansado, Y cuando Dios mira al pueblo cansado, o povo está fadigado, as mulheres estão desfalecidas, as crianças estão sofrendo. el pueblo está fatigado, las mujeres están cansadas, los niños están sufriendo. Então Deus resolve dar um descanso, um alívio para este sofrimento. Dios resuelve darles un descanso, un alivio a este sufrimiento. Deus resolve dar um fôlego ao povo para que eles renovem as forças. Dios decide darle un respiro al pueblo para que renueven las fuerzas. Eles conduz o povo para um monte chamado Horebe. Y Dios conduce el pueblo para el monte Horeb. Lá no monte Horebe o povo começa a descansar. Y allá en el monte Horeb el pueblo comienza a Lá descansar. no Horebe é em Deus, Deus junto, Deus presente. Allá en Horeb es en Dios, Dios junto, Dios presente. Onde Deus está com o povo. A donde Dios está con el pueblo. E aonde Deus está é lugar de repouso, de descanso, Y donde lugar de Dios renovo. está es un lugar de renuevo, de reposo, de descanso. E o povo começou a gostar daquele lugar. Y el pueblo comenzó a gustarle aquel lugar. E foram ficando dias e dias. Y fueron quedando días y días. E um olha para o outro e começa
começa a comentar: esse lugar aqui é bom, Y uno mira para el otro y comienza a comentar, este lugar es bueno, esse lugar aqui é gostoso demais. este lugar está muy bueno. Não seria aqui a terra prometida? ¿No será aquí la tierra Não prometida? seria aqui o lugar que Deus preparou para nós? ¿No será aquí el lugar que Dios preparó para nosotros? Talvez Moisés se enganou, nós já chegamos. Tal vez Moisés se equivocó, nosotros ya E llegamos. eles querem começar a construir casas, Y ali. ellos quieren comenzar a construir casas allí. Querem fixar residência. ali. Ellos quieren fijar dirección en aquel lugar. Deus olha do céu Dios mira del cielo e viu o povo se instalando em y vio Horeb, al pueblo acomodado en aquel lugar, sentando e armando tendas em armando Horeb. tiendas y sentados, Então, lá descansados. em Deuteronômio 1:6, Deus desce. Y Em Deuteronômio 1:6, Deus en desce. Deuteronomio 1 y 6, Dios Deus desciende. fala com o povo e Deus fala com Moisés. Dios habla con el pueblo y habla con E Moisés. diz para Moisés, Y dice para e Moisés, diz para o povo: dice para el pueblo, tempo demais haveis estado neste monte. tiempo de más estuvieron aquí en este Já monte. passou a época e o tempo de vocês levantarem Ya pasó el acampamento. tiempo de estar aquí, levanten el campamento. Vocês estão pensando que aqui é a terra Yo sé que prometida. están pensando que esta es la tierra prometida. Levantem-se e continuem no caminho da conquista. Levántense y continúen en el camino. Aqui foi apenas um fôlego. Aquí fue un respiro, Aqui foi apenas um descanso. apenas un descanso. A terra que eu preparei La tierra que yo les preparé está diante de está delante vós. de ustedes. Vossos olhos ainda não Los viram. ojos no la vieron Vossos todavía. ouvidos ainda não ouviram. Los oídos todavía no Tudo que eu escucharon. preparei Todo lo que yo é preparé, terra que manda leite e la mel. tierra que van a leche y Aqui é miel. apenas um Aquí es descanso. apenas un Aqui é descanso. apenas um alívio. Aquí es apenas un Eu alivio. venho lá da África para dizer para alguém aqui esta noite, Yo vine de África para decirle a para um alguien, missionário, para um obreiro, para um crente, para el misionero, para el obrero, para el onde Deus creyente, te colocou, donde Dios te colocó. não é ali o lugar que você vai ficar No para es el sempre. lugar donde vas a quedar. Está chegando a hora de desarmar a tenda. Está llegando la hora de Está desarmar tu chegando a tienda. hora de desarmar a tenda. Está llegando la hora de Está desarmar tu chegando a hora de tienda. desarmar a Está tenda. llegando la hora de desarmar Porque tu o que ele tienda. ainda tem está na frente. Porque lo que Dios tiene está allí O que ele ainda enfrente. tem está na frente. Lo que Dios tiene está allí O que ele enfrente. ainda vai fazer, ele nem começou a fazer. Lo que Dios va a hacer todavía ni comenzó a hacer. Eu vou repetir. Voy a O que repetir. ele fará, ele nem começou a fazer ainda. Lo que Él hará ni comenzó a hacer. Aleluya. Aleluya. Eu fiquei alguns anos em África. Yo estuve unos años en África. Deus trouxe-me ao Brasil um tempo. Dios me trajo a Brasil un tiempo. E sabe que é bom estar no Brasil. Y sabe que es bueno estar en Brasil. É gostoso. Es muy bueno. E eu sentei ali e armei tendas. Yo me senté en Brasil y armé mis tiendas. E ano retrasado Deus disse: El año pasado, Dios tempo demais haveis estado aqui. Dios me dijo, tiempo de más estuviste en este lugar. O caminho da conquista continua. El camino de la conquista hay que seguirlo, continúa. Eu estava estabelecendo o projeto em Mali, Níger. Estaba estableciendo un proyecto en Mali y en Níger. E eu pensei, já é muito. Y yo pensé, ya es mucho. Já tinha estado em Senegal 8 anos. Ya había estado en Senegal 8 años. E agora eu estou pensando, será que parou por aqui? É o projeto, é o que Deus tem. Y ahora yo pensé, ya paró el proyecto, todo esto es lo que Dios E tiene. uma madrugada eu estava orando sem poder dormir. Y una madrugada estaba orando sin poder E dormir. eu disse a Deus, eu estou cansando. Y yo le dije a Dios, yo me estoy cansando. Porque a África te maltrata. Porque África, Te maltrata, te fadiga, África te te cansa. maltrata, te cansa, te fatiga. E eu disse, eu vou ir mais devagar. Yo voy a ir más despacio. Eu não vou ir tão depressa. Yo dije, no voy a ir tan deprisa. E Deus me disse naquela madrugada, levanta e anda mais rápido. Y Dios me dijo en esa madrugada, levántate y ve más rápido. Levanta e anda mais rápido. Levántate y ve más rápido. Levanta e anda mais rápido. Levántate y ve más rápido. Eu disse, não há forças. Y yo dije, no tengo fuerzas. Enfrentei muitas enfermidades. Enfrenté muchas enfermedades. Minha esposa passou pelo câncer ano passado. Mi esposa pasó por un cáncer E el eu año disse, não pasado. há forças para Y yo avançar. dije, no tengo fuerza para Deus avanzar. disse, se as tuas forças não têm, as minhas têm. Dios dice, si no tienes tu fuerza, las mías sí. Se as tuas forças não têm,
as minhas Si dá. tus fuerzas no van, las mías van. As minhas entram nas tuas e tu avança. Vas en mis fuerzas. Eu não perguntei se você tem força ou não tem. Yo no te pregunté si tú tenías fuerza Eu o estou no. te dizendo, avança. Yo te estoy diciendo avanza. Deus não quer saber se você tem força ou não tem. Ele está dizendo, avança. Dios no quiere saber si tiene fuerza o no tiene fuerza. Está diciendo avanza. Porque se Ele manda avançar, Ele dá forças. Porque si Él te manda avanzar, Él te da fuerzas. Então Deus nos leva de volta à África. Deus nos leva de volta à África. Dios nos llevó de vuelta a África. E a visão agora vai ser alcançada. La visión va a ser ahora alcanzada. De 4, 5 países, vamos para 10 De países. 4 o 5 países fuimos para 10 Se países. Ele mandar avançar, a gente vai continuar avançando. Si Él manda avanzar, usted va a continuar Eu avanzando. entendi que não há mais limites. Entendí que no hay más límites. Não há mais limites. No hay más límites. Alguém me chama de louco. Alguien me llama de loco. Outros dizem, você tem coragem. Otros me dicen, usted tiene coraje. A obra de Deus produz doidos e malucos. La obra de Dios produce A locos. obra missionária produz doidos e malucos. Misioneros producto de locura. Gente normal não faz a obra de Deus. Gente normal no hace la obra de Dios. Calculista não faz a obra de Deus. Calculista não faz a obra de Quien Deus. calcula no hace la obra de Dios. Porque a obra de Deus não é lógica. Porque la obra de Dios no tiene lógica. É fé. Es fe. Es fe. Quando olham para mim e dizem, você tem coragem. Cuando miran para mí y dicen, ¿tú tienes coraje? Você não tem medo. ¿Tú no tienes miedo? Eu disse, não, você se engana, eu tenho muito medo. Yo les digo, ustedes se engañan, yo tengo mucho miedo. Sabe quem é corajoso? ¿Saben quién es corajoso? Corajoso é quem Deus manda e não vai. Corajoso es quien Dios manda y no va. A gente é cheio de medo. Porque Cheio de se, temores. porque se llenó de miedo, de Agora, temores. corajoso é quem Deus manda e não vai. Desobedecer a Deus. Quien tiene coraje es quien Dios manda y no va. Desobedecer a Dios. E a igreja cristã mundial, e eu falo agora de cristã brasileira, A igreja- está cheia de conhecimento e fracassando na obediência. La iglesia cristiana mundial, y yo hablo de Brasil, está llena de conocimiento y fracasando en la obra de Dios. Estamos cheios de conhecimento e de cursos, e a obediência está cada vez mais escassa. Estamos llenos de conocimiento, de curso y escasea la O que obediencia. Deus quer é obediência. Lo que Dios quiere es obediencia. Ele mandou ir. Él mandó ir. Ele mandou ir. Él mandó ir. Ele mandou ir. Él mandó ir. Vai. Ah, Glória a Deus, aleluia. Estamos no caminho da conquista. somos de camino a la conquista. Agora quem para e não quer avançar. Ahora, ¿quién para y no quiere avanzar? Quem chega em um determinado lugar e diz, era até aqui que eu iria chegar e para. Quien llega a un determinado punto dice, hasta aquí quería llegar y paró. Outros dizem, eu não quero mais continuar, eu desisto. Otros dicen, yo no voy a avanzar, desisto. É perigoso demais parar no caminho da conquista. Es muy peligroso parar en el camino de la conquista. É perigoso parar no caminho da chamada que Deus nos dá. Es muy peligroso parar en el camino de la llamada que Dios te Sem ir da. aonde Deus quer que nós vá. Vaya donde Dios quiere que usted vaya. E há perigos que rondam quem para e quem senta no caminho da conquista. Hay peligros para que rondan aquel que para y sienta en el camino de la conquista. Quando Israel está em Horebe parado, há perigo rondando, ou há perigos rondando. Cuando Israel está en Noreb parado, hay peligros que lo rondan. E o primeiro perigo que cerca e pode pegar quem para no caminho da conquista Y el primer peligro que te cerca y te para en el camino de la é conquista a perca do entusiasmo. es la pérdida del entusiasmo. É a perca do Es entusiasmo. la pérdida del entusiasmo. Quando você senta e não tem mais forças para avançar. Cuando usted para, se sienta y no tiene más fuerza para Você não avanzar. tem mais forças para produzir. Usted no tiene más fuerza para producir. A pessoa fica sentada comendo e bebendo e achando que era só aquilo que ele tinha para fazer. La persona queda sentada, come, bebe y encuentra que era todo lo que tenía para hacer. Isto serve para todos os cristãos que creem em Cristo e estão no caminho da conquista. Esto sirve para todos los cristianos que creen en Jesús y están en el camino de la conquista. Principalmente para os servos e servas de Deus que estão desenvolvendo uma chamada. Pero principalmente para los siervos y siervas de Dios que desenvuelven un llamado. Perderam o
entusiasmo é algo muito grave. Perder el entusiasmo es algo muy grave. A palavra entusiasmo também é enteos, é onde Deus está. La palabra entusiasmo es entos, donde Dios está. Também que uma pessoa que tem entusiasmo tem a presença de Deus. También que una persona tenga entusiasmo, tenga presencia de E a Dios. pessoa que para e senta aos poucos, ela começa a se distanciar da presença de Deus. La persona que para y sienta de a poco se va distanciando de la presencia de Quando Dios. perdemos a presença de Deus, nós estamos no fracasso. Y cuando perdemos la presencia de Dios, estamos en el fracaso. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos todo. Quando Israel foi roubado, que a arca da aliança saiu, Cuando Israel fue robado y el arca de la alianza salió, a notícia chegou à nora de Eli, que estava para dar luz a uma criança. la noticia llegó a la nuera del sacerdote Elí, que estaba embarazada por dar a Seu luz. marido tinha morrido na guerra, seu sogro tinha morrido também. Su marido había muerto en la guerra y su suegro también. E ela entra em trabalho de parto para dar a luz. Y ella entra en un trabajo de parto para nacer el bebé. E quando as parteiras estão à sua volta, Y cuando las parteras están allí ayudándola en la vuelta, para ajudar no trabalho de parto, para ayudar en el trabajo de parto, ela ganhou um menino. ella recibió su hijo, nació su A hijo. maior riqueza para o casal judeu é ter um filho primeiro, o primogênito, um menino, um macho. La mayor riqueza para un matrimonio judío es tener un hijo E a maior riqueza hombre. que eles podem ter nos braços é quando nasce o primogênito, um homem. La mayor riqueza es tener el primogénito hombre en sus brazos. Quando ela ganha o menino, as suas forças enfraquecem. Cuando ella gana su hijo, nace su hijo, sus fuerzas se van. As parteiras tentam encorajá-la. Las parteras intentan darle coraje, darle valor. Sobreviva, você está com um tesouro, com uma riqueza. Sobreviva, usted tiene una riqueza, un tesoro en sus Olha o manos. que Deus acabou de te dar. Mira lo que Dios te acaba de É o dar. menino que você ganhou. Mira el hijo que tú has ganado. E as suas forças vão desaparecendo. Y sus fuerzas van E desapareciendo. ela vai dizendo de que me adianta uma riqueza nos braços. Ella va diciendo de qué me adelanta Se eu fui tanta informado riqueza. que a arca de Deus, que é a presença de Deus, foi tirada de Israel. Si la presencia de Dios, el arca de Dios fue sacada de A Israel. minha vida não tem mais valor se a presença de Deus não está Mi aqui. vida no vale nada si la presencia de Dios no Ela está vai aquí. morrendo e acaba morrendo, mas antes de morrer ela grita: a glória de Deus foi embora. Ella va muriendo, muriendo y acaba muriendo y grita, la presencia de Dios se A fue. maior tristeza é saber que a presença de Deus não está Fue una aqui. tristeza saber que la presencia de Dios no estaba allí. Queridos irmãos, nós podemos perder tudo na vida. Queridos hermanos, nosotros podemos perder todo en la O vida. ministério pode ser cansativo, El ministerio puede ser cansador, desafiador, desafiante, lágrimas, de lágrimas, doenças. de enfermedades. Mas se a presença de Deus está conosco, Pero si la presencia de Dios está con nós nosotros, vamos sair do outro lado vamos vencedores. a salir más que vencedores. Você pode estar numa boa casa, Usted puede tener una buena um casa, bom un carro, buen auto, dinheiro no dinero en banco, el banco, ter um nome un famoso. nombre famoso. Mas se você não tem a presença de Pero si usted no Deus, tiene la presencia você de não tem Dios, nada. usted no tiene nada. Você não vale Usted no nada. vale nada. Agora você pode estar numa casinha simples de A madeira, usted puede tener una pequeña casa, uma bicicleta para andar. una bicicleta para andar. Mas se Deus está com você, Pero si Dios está con se a usted, presença de Deus está si la com você, presencia de Dios está con saiba que usted, amanhã vai ser melhor. sepa que mañana será mejor. Saiba que amanhã vai ser Sepa que melhor. mañana será mejor. Amanhã vai melhorar. Mañana Deus vai mudar. Dios va a dar. Deus vai dar. Dios va a dar. Deus vai abrir. Deus vai levantar. Dios va a levantar. Deus vai fazer. Dios va a levantar. A presença de Deus La presencia de Dios não pode ser perdida, no se puede perder. porque a presença de Deus te traz um entusiasmo. Porque la presencia de Dios es la que trae entusiasmo. Aleluya. Eu estava implantando uma igreja no interior de África, Yo estaba plantando una iglesia en el interior de África, embaixo de uma árvore. debajo de un árbol. Eu caminhava 15 quilômetros andando numa areia quente do deserto. Yo caminaba 15 kilómetros sobre una arena caliente en el desierto. Eu e minha esposa andando. Yo vi a mi esposa Eu caminando. tinha um sapatinho marrom de couro. Yo tenía un zapato marrón Era o oscuro. único que eu tinha. Era el único que yo tenía. Eu já sou magro, mas eu era bem mais magro ainda. Yo ya soy flaco, pero mi esposa ya es más flaca. E eu era bem mais magro ainda, eu. Yo era bien más flaco. E o sapatinho rachou, ficou aberto. Y el zapato se abrió, quedó abierto. Era quente demais e areia salgada. Era muy caliente y la arena salada.
E os pés rachavam embaixo, y los pies se abrían debajo, sangrava os pés, sangraban los o pies, sal entrava dentro, la sal entraba dentro, era dolorido demais. era muy doloroso. Eu lembrava a história do apóstolo dos pés sangrentos. Yo me acordaba de la historia del apóstol de los pies sangrantes. E quando eu estou naquela situação tão difícil, Y cuando estoy en aquella situación tan difícil, 7 anos no campo missionário, 7 años en el campo misionero, andando a pé sem ter uma bicicleta ou um jumento para andar, caminando a pie sin tener una bicicleta o un burro para quando eu andar, conseguia a carona, era em cima de uma carrocinha de um jumento. cuando conseguía que alguien me llevara era arriba de una Para carroza fazer de 20 un burro, quilômetros, 30 quilômetros em cima da carrocinha do jumento. 20, 30 kilómetros encima de la 7 carroza. anos na batalha. 7 años en la Isso batalla. foi cansando. Eso me fue cansando. E às vezes eu queria perder o entusiasmo. Y a veces yo quería perder el entusiasmo. Embaixo daquela árvore, Debajo de aquel árbol, pregando para alguns meninos pequenos apenas, predicando para algunos pequeños niños, povos animistas, feiticeiros e muçulmanos. dentro de los animistas y musulmanes. Os adultos não vinham. Algunos adultos venían. E eu já estava ali há muito tempo. Yo ya estaba hace E mucho eu tiempo. perdi o entusiasmo um dia. Yo perdí el entusiasmo. Disse, Deus, o que eu vou fazer aqui embaixo dessa árvore com 5, 6 crianças? Yo dije, ¿qué voy a hacer, Dios, debajo de este árbol con 5 o 6 niños? E o diabo veio e disse, aqui não vai dar nada, vai embora, some daqui. Y el diablo vino y me habló y dijo, aquí no va a dar nada, vete de E um aquí. dia eu voltei para casa sem entusiasmo nenhum. Y un día volví para casa sin ningún Cheguei em entusiasmo. casa e disse para minha esposa, Llegué a casa y hablé para mi esposa. nós somos campeões em transferir responsabilidade. Nosotros somos campeones en transferir responsabilidad. Eu estava sem entusiasmo. Yo estaba sin entusiasmo. Eu estava desanimado. Yo estaba desanimado. Mas eu quis jogar para ela o desânimo. Yo quise volcar en ella mi Eu desánimo. disse a ela, olha, se você quiser, Yo dije a ella, mira, si tú se quieres, você achar por si tú bem, quieres, si tú vayas por a bien, gente vai embora. nosotros nos vamos. Se tu achar que não dá certo, tá difícil, a gente vai. Eu queria que ela dissesse sim. Si tú achas que está difícil, la gente va. Yo quería que ella dijera Eu sí. estava desanimado. Yo estaba Ela desanimado. olhou para mim Ella miró para mí e ela disse, Deus nos trouxe aqui. y ella dijo, Dios nos trajo aquí. É aqui que nós vamos ficar. Aquí nos vamos a quedar Até que ele faça alguma coisa. Até que ele faça alguma hasta coisa. que él haga alguna cosa. Oh, glória. Oh, glória. A presença de Deus renovou as minhas forças. La presencia de Dios renovó mi Nós fuerza continuamos. y continuamos. Eu vou resumir. Yo voy a resumir. Aqueles 6 meninos que vinham ali. Aquellos 6 niños que venían allí. Havia um menino chamado Aliú, com 10 anos de idade. Había un niño llamado Aliu de 10 años de edad. Hoje, Aliú é o diretor da primeira rádio evangélica do Senegal. Aliu es quien gestiona la primera radio evangélica de Evangelista Senegal. da igreja. Evangelista da igreja. Evangelista de la iglesia. Formado em jornalismo. Formado en periodismo. E está lá pregando o Y evangelho. está allá predicando el evangelio. Mas se eu tivesse desistido aquele dia, Si yo hubiera desistido se eu aquel día, tivesse deixado o entusiasmo ir embora, si yo hubiera hecho caso del entusiasmo, talvez hoje a que rádio me não fue, estaria lá. esa radio no estaría allá. Talvez ele não seria o diretor da Tal rádio. vez él no sería el director de la Mas radio. quando Deus vem e renova as nossas forças, Cuando Dios viene y renueva tu fuerza, não importa se é uma só no pessoa, importa si es una sola persona, não é nenhuma só no pessoa. importa si es una sola Veja persona, uma multidão que Deus pode fazer através daquela la pessoa. multitud que puede hacer a través de aquella Veja o persona, que Deus vai fazer amanhã através daquela Él va a pessoa. hacer mañana a través de esa persona. Receba entusiasmo. Reciba entusiasmo, Receba reciba entusiasmo. entusiasmo, Ânimo. reciba ánimo, Coragem. coraje. O primeiro perigo que ronda é perder o entusiasmo. El primer peligro es perder el entusiasmo. O segundo perigo que ronda quem para no caminho da conquista El segundo peligro que ronda es quien para en el camino de la conquista. é a perca da criatividade. Es la pérdida de la creatividad. Isso é terrível. Esto es terrible. Isso é irreparável. Esto es irreparable. Quando a pessoa fica cega no entendimento Cuando la persona queda sin visión alguna en su entendimiento e a mente não produz mais nada, y la mente no produce nada, o cérebro não produz mais nada, el cerebro no crea nada, não há ideias, no hay idea, no hay não há imaginación, projetos novos, no hay proyectos nuevos, não há visão nova, no hay visión nueva, tudo vai
vai se tornando cansativo, todo se vuelve cansador, tudo vai se tornando velho. todo se vuelve viejo. E a pessoa ignora que no plano de Deus sempre tem mais. Las personas ignoran que en el plan de Dios siempre hay más. A mente que Deus nos deu, La mente que Dios nos dio, o cérebro que Deus el colocou aqui cerebro dentro. que Dios colocó de aquí dentro. Se você soubesse o potencial que está aí dentro, Si usted supiese el potencial que está ahí dentro, se você soubesse o que você é capaz de si fazer, usted supiese lo que es capaz de hacer, quando eles estudam o cérebro humano, cuando ellos estudian el cerebro humano, eles dizem que uma pessoa que viver 100 anos, ellos dicen que una persona que viviere 100 años, uma pessoa que viver 100 una anos, persona que viviere 100 años, for superdotada de inteligência, fuere superdotada de inteligencia, superdotada de conhecimento, superdotada de conocimiento, vivendo 100 anos, viviendo 100 años, ela usa apenas 15% da sua capacidade. ella usa apenas 15% de su capacidad. 15% apenas em 100 anos. 15% apenas en 100 años. Se for superdotado de Si conhecimento, fuere superdotado en conocimiento, eu não sei quantos anos você tem, yo no sé cuántos años usted tiene, mas o que eu tenho para te dizer pero yo lo que tengo para é que decir, esta massa cefálica aí, esa masa que encefálica Deus colocou que aí, Dios colocó ahí, pode produzir muito mais, puede producir mucho más, pode criar muito crear mais. mucho más. E esta noite Y aqui, esta noche antes que esta reunião termine, antes de que esta reunión Deus termine, vai abrir o cérebro, Dios Deus va a abrir el vai cerebro, dar Dios va a inteligência, abrir la inteligencia, Deus vai dar visão Dios nova, va a dar visión nueva, Deus vai dar projeto Dios va a dar novo, proyectos nuevos, Deus vai dar ideia Dios va a nova, dar ideas nuevas, Deus vai dar Dios criatividade. va a dar creatividad. Eu quero declarar criatividade, Quiero declarar creatividad, visão, visión, projetos, proyecto, pastores, pastores, missionários, misioneros, recebam projetos reciban novos, proyectos nuevos, recebam ideias reciban novas, ideas nuevas, recebam criatividade reciban nova. creatividad. O mundo está evoluindo, Esto está evolucionando, as ideias virão, las ideas os vendrán, projetos los proyectos virão. vendrán, Ninguém vai concorrer, ninguno va a o poder, diabo não vai poder el diablo no va concorrer, a poder, o mundo não vai el concorrer, mundo no va a porque a poder, ideia vem do trono. porque lo que viene, Pastor Isaac receba ideia nova, pastor recibe ideas nuevas, projeto novo, proyectos nuevos, hino novo, nuevo, vem palavra nova, Aleluia. vem mensagem nova, mensaje nuevo, vem mensagem revelada, mensaje vem mensagem quente, vem Se o mundo tem criado, Si el mundo tiene creatividad, os homens aí fora têm sabedoria ou têm inteligência, si los hombres allá afuera tienen inteligencia, muito mais você que é filho de Deus. mucho más vos que sos hijo de Dios. Deixa Deus explorar o teu cérebro. Deja a Dios explorar tu cerebro. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, yo tengo A dificultades. mente está fechada. Mi mente está cerrada. Tiago disse, Santiago dice, aquele que tem falta de sabedoria, aquel que tiene falta de sabiduría, peça a Deus, pida a Dios que a todos dá. que a todos les da. Não tem pessoa especial. No tiene persona especial. Você quer? Você quer? ¿Usted quiere? Deus tem. Amém. Dios tiene para dar. Quando você chegar lá na sua igreja de volta, Cuando usted llegue a su iglesia, bueno, a mente vai fluir. la mente va a fluir. Gloria. Aleluya. Aleluya. Alguém vai até se assustar com você. Alguien se va a asustar contigo. Primeiro perigo é a perca do entusiasmo. El peligro es la pérdida del entusiasmo. Segundo perigo Segundo peligro, é a perca da criatividade. la pérdida de la creatividad. Terceiro perigo, Tercer peligro, sentir-se satisfeito com o pouco alcançado. sentirse satisfecho con lo poco que ha alcanzado, Ignorando que no plano de Deus ele tem mais. ignorando que en el plan de Dios hay mucho más. Sempre vai ter mais. Siempre va a haber más. Esse perigo é semelhante ao que eu acabei de falar. Este peligro semejante al que acabo de É hablar quando a pessoa tem morte produtiva. es cuando la persona tiene una muerte productiva. A mão não produz mais. La mano no produce más.
A mente não produz mais. La mente no produce más. Os olhos não Los produzem. ojos no producen A más. voz não produz. La voz no produce. E ele se sente satisfeito e diz: era tudo que Deus tinha e é por aqui que eu paro. Y él se siente satisfecho y dice, esto es todo lo que Dios tenía, por acá paro. Senhor. E pensa que chegou no máximo. Y piensa que llegó a lo máximo que podía dar. E quando eu penso em máximo, Y cuando yo pienso el máximo, eu lembro-me do grande evangelista yo me recuerdo del gran evangelista deste século, de este siglo, chamado Reinhard Bonke. llamado Reinhard Bonke. Muitos ouviram, viram, assistiram, leram seus livros. Muchos vieron, asistieron, leyeron sus libros. Bonke iniciou seu ministério e Deus deu a ele a África para a evangelização. Bonke inició su ministerio y Dios dio a él África para la evangelización. Sul da África ele inicia um grande projeto. En Sudáfrica él inició un gran proyecto. Bonke começa a pregar e Deus começa a fazer maravilhas. Bonke comienza a predicar y Dios comienza a hacer As maravillas. multidões começam a chegar. Las multitudes comienzan a venir. Pessoas vêm com diferentes enfermidades e são curadas. Personas vienen con muchas enfermedades diferentes y son curadas, son sanadas. A multidão cresceu e ele não tem lugar para colocar o povo. La multitud creció y él no tenía lugar para colocar el Ele pueblo. ora a Deus e pede: Senhor, me dá uma tenda para 10.000 pessoas. Y ora a Dios y le pide, Señor, me da una tienda para 10.000 personas. Eu preciso de um lugar para colocar 10.000 pessoas. Yo preciso de un lugar para colocar 10.000 personas. E foi trabalhar, foi buscar os recursos. Buscar los recursos. Deus abriu portas. Dios abrió E puertas. ele foi e conseguiu recursos. Y él fue y consiguió los recursos. E fez a tenda para 10.000 pessoas. Y hizo la carpa para 10.000 Isso é uma personas. grande tenda. Era una gran carpa. Isso é uma tenda enorme. Era una carpa enorme. Imagina um templo para 10.000 lugares. Imagina un templo para 10.000 lugares. Um ginásio Es enorme. como un gimnasio enorme. Quando ele armou a tenda, Cuando él armó la carpa, está tudo pronto. está todo pronto. Vai ser a inauguração. Se va a inaugurar. E à tarde daquele dia que eles estavam preparando E para é- no outro dia inaugurar. Y en la tarde de ese día que estaban preparando, hacia el otro día inaugurado, Pronto, estão nos acabamentos, detalhes. estaba todo pronto, los últimos detalles. Deu uma tempestade Vino una tempestad e vento, y un viento, como que de furacão que veio destruindo tudo. como un huracán que vino destruyendo todo. Pegou aquela tenda e levantou, Tomó aquella carpa y la levantó, torceu os ferros, torció los rasgou as parantes, lonas, rompió las lonas, destruiu tudo destruyó todo e não sobrou nada. y no quedó nada. Jogou longe. Tiró lejos. Bom que cai em prantos e diz: Deus, eu não entendi nada. Bonke cae de rodillas llorando y dice, Dios, yo no entendí nada. Eu me esforcei. Yo me esforcé. O povo está para chegar. El pueblo está para É llegar. para a tua Es glória. para tu gloria. E por que acontece isto? ¿Por qué aconteció esto? Deus grita para Bonke e diz: Y Bonke, Dios le grita para Bonke y dice, Bonke, a tua tenda tu tienda será o céu. será el cielo. A tua tenda será o Tu céu. carpa será el cielo. Ele não entendeu muito. Él no entendió mucho. Continuou trabalhando. Continuó trabajando. Deus continuou abençoando. Dios continuó O bendeciéndolo. evangelismo cresceu. El evangelismo creció. Ele aluga o estádio de futebol. Él alquila el estadio de fútbol. 70.000 lugares. 60.000 E lugares. Bonke vai pregar para E Bonke- 70.000 pessoas. Y Bonke va a predicar para 70.000 Uma personas. tenda que era para 10.000, agora é um estádio para La 70.000. carpa era para 10.000, ahora el estadio para 70.000. Lotou o estádio. Llenó el estadio. Bonke prega. Bonke Deus predica fez maravillas. de las tres maravillas. Dios hace Ele maravillas. volta para o hotel que está hospedado. Y vuelve para el hotel que está Coloca a alojado. cabeça no travesseiro. Coloca su cabeza en la almohada. Olha para a esposa. Mira para su esposa. E diz: hoje Y dice, hoy cheguei no máximo do meu llegué a ministério. lo máximo de mi ministerio. Deus fez coisas extraordinárias. Dios hizo cosas extraordinarias. Estou no máximo do meu Estoy en lo ministério. más alto de mi ministerio. Quando ele vai dormir, Deus fala com ele. Cuando él va a dormirse, Dios habla con Deus él. grita: Y Bonke, Dios grita, Bonke, eu não conheço o que é máximo. yo no conozco lo que es límite. Eu não sei o que é máximo. No sé lo que es límite. Se você quiser, eu tenho mais. Si usted quiere tener más, Se você quiser, eu tenho mais. si usted quiere, yo tengo Se más. você quiser, eu tenho Si usted mais. quiere, yo tengo más. Deus está dizendo para alguém: se você quer, eu Dios tenho está diciendo mais. para alguien, si usted quiere, yo tengo Se
Si usted quiere, yo tengo más. Bom que pregou em uma reunião apenas. Dios, Bonke predicó en una reunión apenas Para 3 milhões de para pessoas 3 millones de ouviram. personas. E o céu era a sua El tenda. cielo era su carpa. Porque não há tenda para 3 milhões de Porque no pessoas. hay carpa para 3 E Deus millones. dizendo: o céu será a tua tenda. Y Dios le dijo, el cielo será tu O carpa. céu será a tua El tenda. cielo será tu Ah, carpa. Deus está aqui. Dios está aquí. Deus tem mais. Aleluia. Quem quer mais? Deus tem mais. Dios quiere más, Dios tiene más. Ah, já encheu a congregação, tá bom. Ya llené la congregación, está bueno. Já consegui fazer aqui uma igrejinha, tá ótimo. Ya hice una iglesia pequeña, está ótimo. Ah, não tá bom. No, Quebra a parede e aumenta ela. en la pared aumentar. Compra o terreno do Va lado. para el terreno de al lado. Compra um terreno Va maior. para un terreno mayor. Veja mais longe. Va para un terreno más lejos. Enxergue mais. Lleno de más. Não é isso que Deus Eso es tem. lo que Dios tiene. Mais. Es más. Não é isso que Deus tem. No es eso lo que Dios tiene, es más. Glória. Nunca ouse dizer no ministério e na chamada: cheguei no máximo. Nunca ose decir en el ministerio en la llamada, llegué al límite. Você ofende a Deus. Usted ofende a Dios. Você ofende a Deus. Usted ofende a Dios. Jesus está caminhando aqui entre Jesús nós. está caminando aquí entre Deus nosotros. está dizendo: se você quiser, eu tenho mais. Dios está diciendo, si usted quiere, yo tengo más. Pastor, já estou com os cabelos brancos e a minha idade já está avançada. Pastor, yo estoy de cabellos blancos y mi edad está avanzada. Quando você tiver fôlego para respirar, Deus tem En mais. cuanto usted tiene aire para respirar, Dios tiene más. Não há aposentadoria no reino de Deus. No se pensiona nadie en el reino de Você Dios. pode até dizer: agora eu vou parar. Deus está dizendo: enquanto você respira, você é meu instrumento. Usted puede decir ahora yo voy a parar y Dios dice en cuanto usted respira es mi instrumento. Você pode até parar as atividades de uma organização, mas você não para. Deus está dizendo: eu tenho mais. Usted puede parar las actividades de una organización, pero usted no para, Dios tiene más. Você crê nisso? ¿Usted cree en esto? Alarga a tua tenda. Amplia. Amplía tu carpa, tu tienda, Porque a profecia é esta: porque la profecía es, filhos vão nascer. hijos van a nacer. A palavra é esta: filhos vão chegar. Esta palabra, hijos, E a tenda que você tem é pequena. la casa, la tienda que tú tienes es pequeña. A tenda que você tem é pequena. La tienda que tú tienes es pequeña. Alegra-te porque a estéreo vai gerar. Glória. Alegra-te porque a estéreo vai gerar. Alégrate porque vas a extender, va a Eu quero llegar. declarar isso sobre a nação do Uruguai. Yo quiero hablar esto con relación Ela vai gerar. va a llegar, E vai gerar muito. va a llegar mucho, Vai gerar e vai gerar muito. va a llegar y va a llegar mucho. Aumenta a tenda. Además de la tienda, Comece a comprar terrenos comienza a comprar terreno, maiores. Amplia a visão. amplíe la visión. Deus tem mais. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quarto perigo: El cuarto peligro, sentir-se fracassado. sentirse fracasado. Aleluia, glória. Não valeu a pena. No valió la pena, Vai se enfraquecer. se va debilitando. Deixa eu te dizer uma coisa. Deja decirte una cosa, A pessoa olha para uma cadeira, la persona mira para una silla, espera a aposentadoria, a morte, e diz: aqui que eu vou viver. espera su jubilación, su muerte, hasta aquí yo voy a vivir. Não valeu a pena. No valió la pena. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Déjame decirte una cosa para alguien, Mulher de Deus, mujer de Dios, missionária de Deus, misionera de Dios, que tem chorado e lamentado às vezes. que tiene orado, llorado y lamentado a veces Com solo. Deus ninguém fracassa. Con Dios ninguno fracasa. Com Deus ninguém Con Dios fracassa. ninguno fracasa. Com Deus ninguém fracassa. Con Dios ninguno fracasa. Aleluya. Aleluya.
missionário que vai para o Congo. Hay un misionario que va para el Congo. Despe-se da sua cultura. Abandona a sua cultura. Abandona su cultura E vai para a cultura do povo y congolês. va para la cultura del pueblo congolés. Ele, a esposa e um menino pequeno, filho. Él, su esposa y un hijo pequeño Entram para dentro do Congo. entran para dentro A selva del africana. Congo, la selva africana. Se doam para um povo. Se dan para el pueblo, Aprendem a língua do povo. aprenden el idioma del pueblo, Comem como o povo come. comen lo que el pueblo come, Vestem como o povo se veste. se visten como el pueblo se viste, Trabalham evangelizando. trabajan evangelizando. 5 anos. 5 años, 5 anos. 5 años. Queridos irmãos, eu trago uma palavra para alguém aqui esta noite. Queridos hermanos, yo traigo una palabra para alguien aquí esta noche. Há mistério de Deus no número 7. Hay un misterio de Dios en el número 7. Para muitos, Deus desenvolve o projeto a partir do 7º ano. Para muchos, Dios desenvuelve un proyecto a partir del 7º año. Comigo aconteceu isto, deu uma reviravolta de 360 graus no 7º ano. Conmigo aconteció esto, dio una vuelta de 360 O grados en Senhor el me 7º manda dizer año. a alguém aqui, aguarde, porque está chegando o tempo da reviravolta. El Señor me manda a decirle para alguien aquí, aguarde porque está llegando el tiempo de Talvez dar vai la ser vuelta. 7 anos de espera, 7 años de espera, mas Deus vai fazer. mas Dios va a hacer. Eles trabalham 5 anos. Ellos trabajaron 5 años. Final dos 5 anos, a esposa fica grávida, está para dar à luz a uma criança. Al final de los 5 años, la esposa está embarazada, está por nacer su hijo. No final, quando ela vai ter a criança, En el final, cuando va a nacer su bebé, ela é acometida da malária cerebral. ella contrae una enfermedad, malaria cerebral. É terrível, a minha esposa teve malária do cérebro. Es terrible, mi esposa tuvo malaria en el cerebro. Normalmente a malária do cérebro mata em 6 horas. Normalmente la malaria en el cerebro mata en 6 Minha horas. esposa não morreu porque Deus não quis. Mi esposa no murió porque Dios no quiso. Mas esta mulher Mas esta mujer está tendo um filho está por dar a luz un hijo. e é 5 anos de trabalho. Y es 5 años de trabajo. Nos 5 anos eles não ganharam uma alma, En los 5 años ellos no ganaron un alma, nenhuma. ni una. O desafio do mundo africano é diferente. El desafío del mundo africano es diferente. A única alma que poderia dizer que eles ganharam era um menino pequeno que vinha brincar com o filho deles lá. La única alma que podrían decir que ganaron era un niño pequeño que venía a jugar con su hijo. E ali eles cantavam e falavam de Jesus juntos. Y allí ellos cantaban y hablaban de Jesús juntos. Agora a mulher dá à luz a criança. Ahora la mujer da a luz del niño, É uma filha, es una hija, mas com a malária cerebral, mas con la malaria ela cerebral, morre no parto. ella muere en el parto. Ela morre no parto. Ella muere en el parto. Eles estão no meio da selva. Y ellos están en medio de la selva. Qual o resultado de 5 anos? ¿Cuál es el resultado de 5 años? Nenhuma alma. Ni un alma, A esposa morta. la esposa muerta E uma criança para criar. y un bebé para criar. Ele foi no meio da selva. Él fue en el medio de la selva, Acabou no chão. cavó en el piso, Com o coração rasgado. con el corazón roto, Enterrou a esposa. enterró a la esposa. E na mente veio. Y a la mente le vino, Fracassei. fracasé. E a vergonha de voltar para a pátria. Y la vergüenza de volver para su patria. Dar a notícia para a família que deixou a esposa enterrada no campo. Darle la noticia a la familia que dejó la esposa enterrada en el campo. Uma criança recém-nascida para criar. Un bebé recién nacido para criar. E o relatório espiritual? Y el relatorio espiritual, Nenhuma. ninguno. Ficou angustiado. Quedó angustiado. Voltou para a pátria, envergonhado. Volvió para su país con vergüenza. Entrou em depressão, em tristeza e amargura. Entró en depresión, tristeza, amargura. Deixou as crianças para os parentes criarem. Dejó los hijos para los parientes de los criados. Se desapareceu, tornou-se um moribundo, Se fue y se tornó un moribundo, dizendo: fracassei. diciendo fracasé. Os anos passaram, Los años pasaron. as crianças cresceram
Los niños crecieron, estão adultos. están adultos. Eu não sei por que Deus faz isso, mas Ele faz. Yo no sé por qué Dios hace esto, pero Él hace. Deus chama os dois para o campo missionário. Dios llama a los dos para el campo Os misionero. filhos não são nossos, são de Deus. Porque los hijos no son nuestros, son de Dios. Vou repetir, os filhos não são nossos, são de Deus. Los hijos no son nuestros, son de Dios. E os dois agora adultos vão preparar-se para o campo e Deus os direciona para a África. Y los dos adultos ahora van a prepararse para la misión y Dios los São direcciona a África. chamados para a obra e direcionados para a África. Son llamados para la obra y enviados, direccionados para Deus África. não chama para lugares, Ele chama para o serviço e dá a direção. Porque Dios no llama para lugares, Dios llama para el servicio y da dirección. Quando agora eles estão na escola missionária na Europa se preparando, Cuando ellos están en la escuela misionera de Europa preparándose, olha a lista dos pastores, professores do curso. miran la lista, los pastores, profesores del curso. Na lista há um professor da África que vai dar uma matéria. En la lista hay un profesor de África que va a dar una materia. Eles ficaram interessados porque estão indo para a África. Ellos quedaron interesados porque Vamos están correr yendo para para esta África. aula e vamos conversar com esse professor. Vamos a ir para esa aula y vamos a conversar con este Porque profesor. nós precisamos saber coisas da África. Porque nosotros precisamos saber cosas de Sentam na África. classe e o professor africano começa a dar a aula. Sientan en la clase y el profesor africano comienza a dar. Daqui a pouco ele começa a contar algumas histórias De aquí a poco él cuenta algunas historias. e palavras que ele diz para aquele moço que está ali com a chamada são palavras Y familiares. palabras que él habla para aquel joven con esa llamada son palabras familiares. Lugares que o professor africano começa a dizer, o moço se lembra e conhece. Lugares que el profesor africano comienza a decir, el joven recuerda. Quando terminou a aula, eles correram conversar com o professor. Cuando terminó la clase, ellos corrieron a conversar con el profesor. Conversaram e se identificaram. Conversaron y se identificaron. Onde você é? ¿De dónde usted O es? professor disse, eu sou do Congo. El profesor dijo, yo soy del Congo. De que lugar? De tal ¿De lugar. qué lugar? De tal lugar. Para surpresa deles, Para sorpresa de ellos. o professor El profesor era um menino que vinha niño brincar com eles lá que jugaba con ellos. Era o obreiro da última hora. Era o professor. Era el profesor. Era o missionário. Era el misionero. Era o professor. Era el profesor. Era o Era el missionário. misionero. Quando se identificaram, Cuando se identificaron, abraçaram e se choraram. abrazaron y lloraron. Aquele missionário africano, Aquel misionero africano, prantos e en lágrimas, lágrimas, perguntou: cadê o missionário? que preguntó, ¿qué es del Cadê o misionero? pai de ¿Qué es vocês? del padre de Cadê ustedes? o homem de Deus? Es aquel hombre de Dios. Aqueles jovens em pranto disseram: papai, ele virou um moribundo na tumba. Aquellos jóvenes en lágrimas dijeron, papá, se volvió un moribundo en la rua. Ele fracassou na missão. Él fracasó en la misión. Ele não ganhou ninguém. Él no ganó a nadie. Ele não conseguiu Él avançar. no consiguió avanzar. Aquele africano gritou em prantos Aquel africano gritó, e disse: não! ¡no! Corram! ¡Corran! Encontrem o pai de vocês! Encuentren el padre de E ustedes digam para y ele digan para que él, ele não fracassou él no fracasó em todas as aldeias que ele en pregou. todas las aldeas que él predicó. Tem uma igreja! Tiene una E eu iglesia. estou pastoreando esta Yo soy cidade. pastor de todas ellas. Ele não Él fracassou. no fracasó. Voltaram a achar o pai. Volvieron para ir a buscar el Uma pan. notícia para o pai. Trajeron la noticia O pai para renovou as forças. renovar su fuerza. Jesus renovou o papai. Jesús renovó su padre. Jesus encheu o papai do Espírito de novo. Jesús llenó del Espíritu O su papai padre. viaja para a Y África. papá va para E África vai visitar as y igrejas. va a visitar las iglesias. Volta da África com um troféu de vencedor. Entra en África como profeta. Missão cumprida. Misión cumplida. Obra realizada. Obra realizada. O diabo não pode apagar aquilo que Deus está te El usando diablo para no puede fazer. apagar aquello que Dios ha hecho. Fique de pé, por favor. Quede de pie, por favor. Com Deus ninguém fracassa. Dios no nos va a fracasar. Com Deus não há fracasso. Con Dios no hay fracaso. Ele vai renovar as tuas forças. Él va a renovar tus fuerzas.